Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje nossa aula será de sociologia. Bom, turma, dando sequência na apostila de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o positivismo. O positivismo, estamos fechando a unidade 3 o capítulo 3 da apostila de vocês, tá, gente? O positivismo foi uma corrente criada pelo francês Auguste Comte, certo? Que foi criada na França, porém se expandiu por toda a Europa e por outros países, inclusive o nosso. Então, positivismo, a palavra positivismo, ela deriva de positivo, certo? E quer dizer, o significado desse positivismo era justamente uma organização estruturada da sociedade a partir de um modelo científico. E na época em questão que estamos falando, do século XVIII, esse modelo foi visto como um modelo europeu a ser seguido, tá? Bom, turma, a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre Auguste Comte, certo? O criador da corrente positivista no século XVIII e posteriormente ficou conhecido como o pai, como fundador da disciplina sociologia, a fim de estudar o fato social, os fatos sociais, né? E Durkheim, o cara que também tá aí, gente, ele foi o cara que trabalhou juntamente com Comte na questão de método científico, de inserir a pesquisa dentro da nossa sociedade e, por fim, encerrar o período de achismos. Bom, turma, agora a gente tem aqui, né, a Lei dos Três Estados, conhecida como a obra máxima de Comte, certo? É bom relembrar, gente, que o positivismo, a corrente positivista, ela foi influenciada pelo ideário do iluminismo do século XVIII. O século das luzes, o século da razão, o século de colocar, a questão de colocar a razão acima dos achismos ou das questões míticas, ou seja, transformar o uso da razão, o uso científico, como uma ferramenta indispensável dentro da sociedade. Nessa obra, Comte aborda os três estágios: o teológico, em que a sociedade, em que o fato era explicado mediante fatores da natureza, fenômenos da natureza ligado a deuses, o fato o segundo estado, o fato social era explicado de uma forma dentro do estado intermediário ou metafísico, tá? Em que o achismo existia, mas também ocorria uma interferência do estado positivo ou da pesquisa, certo? Do contexto de inserir a ciência que eu falo é pesquisa, de inserir a ciência dentro do contexto da sociedade humana. E o terceiro estado é o estado positivo, quando, por fim, a sociedade está pautada numa questão, num método científico para poder explicar os fatos tal qual é feito dentro da sociedade contemporânea. Bom, turma, agora a gente tem aqui, né, mais um pouquinho de Augusto Comte, um pouquinho dos seus ideários, né, uma frase muito peculiar dele é essa questão: amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. A ideia do positivismo é justamente isso, uma melhor organização, certo? Feita de uma forma ordenada para que no final eu atinja o sucesso dentro daquilo que me é proposto. Essa visão de inserir a ciência, de inserir a pesquisa, todo esse trabalho permeava as ideias da corrente positivista. Bom, gente, falando um pouco
pouquinho do positivismo no Brasil, certo? O positivismo no Brasil, o positivismo começou a se disseminar, né, na Europa ainda no século XVIII. No Brasil, ele chegou em meados aí do século XIX, coincidindo com a proclamação da República. Bom, turma, no nosso país, como eu disse, né, coincidindo aí com esse período de mudança, né, saindo de uma monarquia e entrando dentro de um período social e histórico de república, Benjamin Constant, que era ali um dos articuladores em conjunto ali para a proclamação da República, Benjamin Constant, ele era um estudioso de Augusto Comte, do ideário de Augusto Comte, desse modelo europeu positivista a ser seguido, e ele encontrou campo para trabalhar as ideias de Comte numa escola politécnica no Rio de Janeiro. Então ali ele começou a trazer esses estudos que ele fazia acerca do ideário positivista. Bom, a partir da proclamação da República, né, é que nós podemos destacar uma influência direta do positivismo em alguns fatos no Brasil que são utilizados até hoje em nossa sociedade. O disco da bandeira Ordem e Progresso é uma influência positivista, né, daquela frase clássica que eu disse lá no início. A separação da igreja e do Estado, quando a igreja cabe o poder de doutrinar, ao Estado cabe o poder de administrar, e o Estado se torna um Estado laico. Ele é imparcial em decisões que envolvem a sociedade. Então, o Estado, ele é imparcial, ele não interfere em assuntos religiosos. Esse é o Estado que a gente vive. O decreto dos feriados e o casamento civil. São 4 medidas que foram tomadas de forma republicanas com a influência positivista. Bom, aqui, gente, nesse slide é uma explicação mais aprofundada justamente daquilo que eu disse, né? Da questão da bandeira, né? Que subentendia-se através desse dístico que com o país, através da ordem, ele atingiria o progresso, essa questão aí de desvincular a igreja do Estado, né? E principalmente a questão da inserção da pesquisa científica, do método científico ou positivo dentro do nosso país. Bom, aqui é mais um slide também, né, reforçando essa questão de inspiração do positivismo dentro do período republicano em nosso país. Bom, turma, e como todo tipo de pesquisa, como todo tipo de movimento que envolve mudança, que insere a pesquisa, evidentemente existem críticas ao positivismo. E essas críticas são pautadas principalmente pelos idealizadores que defendiam aí aquela posição ainda dos achismos, aquela visão mítica, e eles eram contrários a essa mudança, certo? Que as explicações teriam aí um método científico, separar o social dos valores religiosos, entender aí a sociedade imposta a um tipo de ordem, a um tipo de organização para melhor estrutura, e principalmente a sociedade estava coercitiva em relação a essas questões. Por quê? Porque era a mudança, certo? Esse método propunha uma mudança muito grande e gerou um certo estranhamento, mas é muito comum que tudo aquilo que leve um método científico ocorra aí entre pequenos conflitos, até mesmo para debater. Então, as críticas vieram a acrescentar a essa corrente que foi, né, no nosso país, proposta através aí da proclamação da República. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.